Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Ontem nós introduzimos ou pontuamos alguns aspectos daquilo que trataríamos nessa manhã, falando de liturgia, e obviamente não dá para falar de liturgia sem falar em culto. Eu tomo por base o texto lido nessa manhã, e outros acrescentaremos ao longo da nossa exposição sobre reafirmando a liturgia diante da atual realidade. Gostaria de introduzir pontuando algumas questões relacionadas a culto e a liturgia. Questões básicas que já são conhecidas de nós, mas que servem para fundamentar o nosso tema, o tema proposto. Quando nós falamos de culto e liturgia, nós falamos de uma área da teologia prática, mais especificamente da doutrina da igreja, ou da eclesiologia. Quando estudamos culto e liturgia, nós estudamos dentro da doutrina da igreja, nesses aspectos mais práticos, do ser, mas principalmente do fazer na igreja. Há uma questão que está estreitamente associada a culto e a liturgia, que é a questão cultural. Toda a igreja de Jesus em todas as épocas, ela esteve inserida num contexto cultural específico. O contexto imediato de onde a igreja nasce, se estabelece, é formada, é o contexto cultural bíblico e mais especificamente judaico. Os primeiros crentes convertidos no dia de Pentecostes eram judeus ou prosélitos ou pessoas convertidas ao judaísmo, mas que eram adeptos da prática judaica. Eram aqueles que estavam em Jerusalém por ocasião das festividades da Páscoa, do Pentecostes e de todas aquelas outras que faziam com que de todas as partes do mundo os judeus fizessem a sua peregrinação a Jerusalém. É no dia de Pentecostes, em meio à celebração dessa festividade judaica, que o Espírito é derramado, e que ali, conforme o entendimento da maioria dos eruditos, a igreja é fundada. Porque nos evangelhos Jesus fala da igreja como uma realidade futura. Edificarei a igreja. A maioria crê que no derramar do Espírito em Pentecostes, a igreja, da perspectiva espiritual, corpo de Cristo, é fundada. E ela nasce, como já falamos, nesse ambiente cultural judaico. Quando nós falamos de cultura, e já afirmei que a igreja está estabelecida sempre num ambiente cultural específico. E quando nós falamos de cultura, nós falamos da maneira de um povo ou da sociedade viver, ser e fazer as coisas. Cada povo, cada sociedade ou grupos específicos de pessoas, dependendo da região onde estão estabelecidas, onde está estabelecido esse grupo, tem a sua cultura. O Brasil, por sua grandeza, é um país multicultural. O Nordeste tem uma cultura ou aspectos da sua cultura que difere da cultura do Sudeste e do Sul e do Centro-Oeste. A cultura envolve o jeito de falar, por exemplo. O meu está todo misturado. Eu sou um pouco
nordestino, um pouco do sudeste, essas interações acabam influenciando a própria maneira de falar. De vez em quando, o pernambuquês flui e eu preciso de intérprete. Mas a cultura tem a ver com linguagem, com fala, com sotaque. Você identifica, por vezes, a origem cultural ou regional de um indivíduo pelo sotaque dele. Em italiano se diz accento. Accento é sotaque. Eu tenho uma história de sotaque na Itália. O brasileiro vai fazer missão, ele quer falar, quer se aculturar, e não é só o brasileiro, eu acho que é qualquer pessoa, e quer demonstrar o quanto já está aculturado para o povo onde ele está inserido fazendo missões. Então eu fazia o possível não apenas para aprender o italiano, mas para incorporar o sotaque italiano da região onde eu estava morando, porque também na Itália não é diferente do Brasil. Em cada região da Itália há na linguagem sotaques diferentes. O sotaque do norte da Itália difere do centro e do sul. Então morei na Itália um tempo no norte e morei um tempo no centro. E eu tentei, de todas as formas, incorporar o sotaque italiano da região, mas não teve jeito. Uma ocasião, eu fui a uma padaria comprar pão e queijo e tentei caprichar no sotaque. E cheguei na padaria e me dirigi ao balconista e pedi pão. Eu falei com ele do tipo, per favore, vorrei pane. Eu quero pão. E anche formaggio. E também formaggio. Aí ele olhou para mim e fez um ar de riso e disse assim, sei brasiliano? Aí eu olhei para ele, mas come sai che sono brasiliana? Tu accento, teu sotaque. Você está falando italiano, mas tem um sotaque de brasileiro aí que não dá para esconder, meu filho. Aí eu, sim, sono brasiliano. Mas é difícil esconder o nosso sotaque. Isso tem a ver com cultura, jeito de falar, modo de viver. E a cultura, ela influencia na igreja, porque a igreja influencia a cultura, mas sofre também influência da cultura. Há sempre essa troca de influências entre igreja e cultura, cultura e igreja. A questão de como igreja lidar com a cultura é até quando a cultura secularizada não compromete princípios e fundamentos que norteiam a vida da igreja. Não há problema nenhum e nem temos como escapar, melhor dizendo, da cultura, mas temos como adotar um padrão cultural que não fere princípios, que não fere fundamentos da fé, que não fere a ética cristã. Então a questão não é se relacionar ou não com a cultura, porque é impossível ser igreja sem se relacionar com a cultura. A questão é de como nos relacionamos com a cultura. E nessa relação igreja-cultura entra a questão de culto, de liturgia. E eu iniciei a minha fala afirmando que a primeira influência que a igreja sofreu culturalmente em todos os seus aspectos foi a influência cultural judaica. Há praticamente também unanimidade no entendimento de que os primeiros cultos realizados pela igreja tinham um paralelo com a forma de culto que era comum nas sinagogas. A sinagoga era aquele espaço alternativo de encontro semanal do judeu em qualquer lugar ou cidade onde ele se encontrava, para suprir inicialmente
a ausência e o distanciamento do templo. E lá na sinagoga os judeus oravam, meditavam, havia leitura e ensino e ministração das Escrituras, de maneira que quando os apóstolos e os primeiros convertidos começam a se reunir como igreja, o modelo da reunião cultica segue o modelo sinagogal ou das sinagogas. Era o elemento cultural, era o contexto cultural onde eles estavam inseridos. Vimos ontem que as missões de Paulo, principalmente as de Paulo, faz com que a igreja se expanda e alcance regiões geográficas ou geopolíticas distante do seu berço original, que é Israel. Então a igreja se espalha pela Ásia e pela Europa, alcança o mundo predominantemente gentil ou de estrangeiros, a nação de Israel. E quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos percebendo que na medida em que a igreja é introduzida nesse mundo majoritariamente ou predominantemente gentil ou estrangeiro, ela vai incorporando a cultura dos povos, sem contudo ferir princípios e fundamentos, pelo menos no momento inicial. A história da igreja vai nos mostrar e revelar que a partir do quarto, quinto, sexto século, e principalmente durante a Idade Média, quando o catolicismo romano passa a representar a igreja, historicamente assim falando, ao culto vão sendo inseridos elementos culturais que passam a ferir princípios e fundamentos. E isso segue-se por quase 1000 anos, até que irrompe a reforma protestante. Só que a reforma protestante, num primeiro momento, não trata desses elementos culturais introduzidos no culto, que feriam princípios e fundamentos da fé cristã. Não trata inicialmente disso. Vai tratar posteriormente. Mas o fato é que é imprescindível, é necessário compreendermos essa dinâmica do culto e da liturgia e a sua relação com as culturas. Trazendo para uma realidade mais atual, mais nossa, para entendermos ainda e fecharmos essa questão culto, cultura, liturgia, cultura. Quem já teve a oportunidade de ir ou de assistir um culto na cultura africana, vai perceber que há elementos e características próprias que diferem muito do culto na cultura europeia. O culto e a liturgia na cultura europeia adotou e enfatizou ao longo da história o elemento reverência, no nível extremo. Do tipo que quanto mais silencioso e reflexivo for o culto, na perspectiva europeia, mais reverência se demonstra. Na cultura africana, a ênfase do culto não está nessa reverência do tipo europeia. Está também numa reverência, mas numa reverência que faz uma leitura diferente do europeu.
Alguém já teve a oportunidade de assistir ou de presenciar um culto africano aqui? Um culto africano? Muitos. A linguagem litúrgica e cultica africana é diferente da europeia. A linguagem africana musical, por exemplo. A linguagem musical africana é muito rítmica. Muito batuque. Muito rítmica. A linguagem musical europeia é muito harmônica. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. É a linguagem do órgão. Mas vem a pergunta: e qual é a linguagem cultica ou cultural do brasileiro? Aí você vê, aí nós temos um problema. Porque a Europa tem uma característica cultural praticamente, historicamente, padronizada. A África também. Mas o brasileiro, a gente precisaria começar esse negócio perguntando assim, é uma pergunta sociológica e antropológica. A pergunta é: o que é o brasileiro? Quem somos nós? Que se amo nós? Quem somos? E aí vamos introduzir isso rapidamente, essa questão sociológica e antropológica do brasileiro. Quem são originalmente os brasileiros? Os índios. Sem mistura nenhuma. Até que um dia, em terra Brasilis, chegaram os europeus. Junto com a missão comercial dos descobrimentos, vem a missão religiosa, católica. E aí, os europeus das missões católicas trazem a influência da cultura europeia. Bom, implantam um sistema de colonização, que é questionado esse termo, o termo exploração que é melhor, e a mão de obra indígena não dá conta. O que fazer? Vamos trazer escravos africanos. É o que o pastor Carlos ali falava. Aí quando chegam os africanos, a cultura indígena, que já sofria a influência da europeia, agora tem uma terceira influência, a dos africanos. Então as culturas se fundem. Se funde a raça e se fundem as culturas.
mistura tudo. Tudo fica misturado. Aí a gente deixa lá para trás essa história e vem para as missões que dão origem à igreja protestante ou evangélica no Brasil, e mais especificamente a nossa. Atenção! Quem são os nossos pioneiros missionários e quais as origens dele ou deles? São europeus, são suecos, que estavam vivendo na América por algumas questões da época, entre elas questões econômicas, de crise econômica na Europa, que fez com que muitos europeus migrassem para a América. O Gunnar Wring e o Daniel Berg são europeus, suecos, mas são europeus suecos de uma parte da Europa mais introspectiva do que as demais, inclusive por causa do clima, do frio. Noruega, Finlândia, Suécia. E aí eles trazem aqui a mensagem pentecostal, mas uma mensagem pentecostal com elementos culturais europeus. Esse nosso traje aqui é cultura europeia e americana. Ai. Eu vou ter que ficar por aqui porque eu preciso focar em culto e liturgia. O nosso culto, os elementos que eu vou trazer agora dos nossos cultos, do nosso culto pentecostal, assembleano brasileiro, em sua origem, tem influência pesada da cultura europeia. Não só os assembleanos, mas os batistas, os presbiterianos, os congregacionais, são missões que partem da Europa ou da América. Então não dá para desassociar a igreja do elemento cultural. É só quando nós pesquisamos história é que nós compreendemos e entendemos a razão de ser das coisas hoje. E aí isso demanda uma pergunta, uma questão dentro do tema que estamos trabalhando. No que tange culto e liturgia, o que é cultura ou costume ou tradição e o que é princípio e fundamento bíblico? Porque nós ainda continuamos a confundir doutrina ou princípio fundamental bíblico com usos e costumes. E é claro que a máxima e a verdade continua sendo a mesma. Bons costumes cooperam com a boa doutrina. Mas não é o costume que produz a doutrina ou a boa doutrina. É a boa doutrina que produz o bom costume. Biblicamente, quais são os elementos de um culto? Biblicamente, 1 Coríntios capítulo 14. Vamos fazer menção dos elementos de um culto, daquilo que compõe um culto cristão. 1 Coríntios capítulo 14. O contexto de
todo o capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é o culto. Era o culto que acontecia em Corinto. Era o culto que acontecia em Corinto e o que acontecia no culto em Corinto. Então, no 1 Coríntios capítulo 14, verso 13. Até o verso 18, nós vamos ver alguns elementos que faziam parte do culto em Corinto e que o movimento pentecostal resgatou. Então, onde você lê em 1 Coríntios 14, o tema central do capítulo é o culto que ali se realizava. E o verso 13 diz assim: pelo que o que fala língua estranha, o contexto é o culto, não é o falar língua estranha no quarto, no secreto da sua oração, não. Aqui o contexto é o culto. Porque o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Então, no culto da igreja em Corinto, se falava em línguas. No culto. E Paulo vai mais além, verso 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. No culto da igreja em Corinto, se orava também em língua. No verso 15, Paulo diz: que farei, pois? Porque ele está falando de culto. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. E aqui Paulo vai falar de uma outra coisa que acontecia no culto. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E a implicação aqui é o cantar em línguas. Então, na igreja de Corinto, no culto, se falava em línguas. Não somente em línguas, mas se falava em línguas, se orava em línguas e se cantava em línguas. Volto para isso daqui a pouco. 1 Coríntios 14, 26, ainda falando dos elementos do culto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Culto, ajuntamento. Eu quero fazer uma rapidíssima pausa aqui, para só pontuar uma questão e voltar para a abordagem para o tema. Nós precisamos atentar e cuidar de uma questão pós-pandêmica, dos dias ou dos tempos pós-modernos que vimos ontem, dessa cultura onde estamos inseridos. A igreja apostólica bíblica, os membros dessa igreja não apenas congregavam e cultuavam. Vou repetir. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que não apenas congregava e cultuava, porque nós damos muita ênfase ao congregar, e está certo enfatizar isso, e cultuar, mas não somente isso. A igreja do Novo Testamento, ela congregava, cultuava juntos, mas era uma igreja onde seus membros conviviam. E conviver é diferente
de congregar. Porque o congregar já nos nossos tempos tem a ver com encontros semanais ou periódicos. Mas a igreja do Novo Testamento, conforme Atos 2, 42 em diante, congregava e convivia. Seus membros de alguma forma davam um jeito de sair juntos, de comer juntos, de socializar. Estamos no Elad. Deixa eu ver como é que eu vou dizer isso. O que eu vou dizer, eu preciso saber como é que eu vou dizer. A organização igreja precisa de gestores e gerentes. A organização igreja precisa de gestores e gerentes. O organismo igreja precisa de pastores. Ovelha não precisa de gerente. Quem precisa de gerente é funcionário. Ovelha precisa de pastor, de líderes que pastoreiem, que cuidem. E não existe cuidado pastoral sem relacionamento. Não existe cuidado pastoral de gabinete de gerenciamento, que inclusive implica do gerente circular no meio, que ele gerencia, para entender de perto as necessidades da sua gestão. Porque até no gerenciamento tem a importância as relações intrapessoais e a gestão de pessoas. Porque gerentes não gerenciam apenas coisas, gerenciam principalmente pessoas. Então nós temos como os líderes hoje, um déficit, uma necessidade, primeiro, de convivermos entre nós. São os tempos, a gente está provocando reflexões aqui para pensarmos sobre isso, porque nós estamos subjugados pelo ritmo das coisas. Acordamos no automático e vamos dormir no automático. Acordamos, passamos o dia, vamos dormir no automático, acordamos no automático e quase não tem tempo para pensar. Elad é uma oportunidade que Deus nos dá para pensarmos sobre essas coisas. É um tempo de refletir sobre a prática. Vou voltar para a liturgia. A igreja convivia, se relacionava. Nós temos hoje a dificuldade de relacionamento entre líderes. Nós temos hoje a dificuldade de relacionamento e de um distanciamento de líderes com liderados. Pastor Carlos Roberto, acredito que no contexto da fala dele, vai falar de uma questão atual que coopera, mas não substitui. É o pastoreio à distância. Existe sim, mas não substitui o pastoreio presencial. A presença ajuda, coopera, supre uma necessidade, mas não substitui o essencial. Fechando, é preciso sim
pensar no culto, pensar no congregar, mas precisamos, tema para um outro momento, repensar essa questão do conviver, essa questão do relacionamento. Porque pensando e entendendo isso, nós vamos compreender porque algumas igrejas têm sido atrativas, e não somente pela forma de culto que oferecem, vou voltar para culto agora, mas também com a maneira de conviver é tratada. Porque mesmo na pós-modernidade, acredite, o ser humano tem sede e fome e necessidade de relacionar-se. E se você compreende primeiro e promove relacionamentos, uma comunidade que enfatiza e valoriza isso, será uma comunidade de fé atrativa e interessante. Eu preciso voltar para o culto e para a liturgia, mas vou terminar provocando mais uma vez uma reflexão. Sabe qual ou qual tem sido, não generalizando, mas em muitos lugares, a nossa concepção de socialização? O jovem chega no culto do domingo, que coincide com um culto dirigido por jovens, ou na reunião dos jovens. Ele chega visitando, ou chega de mudança para a cidade, ou para o bairro. Aí tem um receptivo, quando tem. Tem alguém que chega lá, oh, que bom que você veio. De onde você é? O que é que veio fazer aqui? Vai ficar, é visitante, vai morar? Seja bem-vindo. Nossos dias de culto são esses, fica à vontade. E ele vem e participa. É apresentado, é saudado, termina o culto, ele vai embora. E se espera que ele volte. Para voltando, ele passar a se encontrar com os outros jovens a cada reunião de jovens, ou a cada culto dominical. Muitos de nós nos acostumamos a isso. Mas sabe o que algumas outras igrejas estão fazendo? O jovem chega, é recebido, é acolhido, é abraçado, é integrado, é acompanhado, é tratado, é inserido num contexto não de encontros semanais, mas de convivência. E aí a gente fica perguntando, o que é que está acontecendo com os nossos jovens? Por que não chegam? E por que os que estão se vão? Deve ser aqueles cultos. Vou voltar para o culto. Não é só uma questão de culto. São outras questões. Mas isso também é assunto para ser expandido num outro momento. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós, cada um, não é um grupo especial, não é alguém especial, é cada um de vós. Tem salmo, tem doutrina, conforme a distribuição dos dons, tem revelação, tem língua falada, língua orada, língua cantada. Eu acho que a gente tinha isso. Mas de que culto nós estamos falando em 1 Coríntios 14? Do culto da igreja. Não, mas eu quero saber se era do culto de oração,
Se era do culto de pregação, ou se era do culto de louvor, ou se era do culto da vitória. Não tinha isso. Todo culto era culto de oração, todo culto era culto de pregação, todo culto era culto da vitória, todo culto era culto de adoração. De que culto nós estamos falando? Não, no culto de oração pode, mas no culto do domingo não. Mas de onde nós extraímos isso? A não ser de um distanciamento do culto da Bíblia. Não é porque se falar em língua no culto de porta aberta vai escandalizar o pecador. Paulo tratou disso aqui. Isso está tratado já. Como? Como? Aqui. Eu preciso tomar um gole d'água para equilibrar de novo as emoções. Nós nos tornamos, deixa eu ver como é que eu digo esse negócio. Nós passamos a agendar a operação do Espírito. Paulo já tratou dessas questões. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 14, verso 23. Ele diz assim, olha, 23 ao 25. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem em doutos, o problema em Coríntios é que eles estavam abusando. E todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estás louco? Sim. Se for um culto só de língua, só em línguas, que negócio é esse? Mas Paulo diz, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Há uma questão aqui, um detalhe, é que Paulo não proíbe o falar em línguas em cultos. Isso ele vai dizer de forma clara no verso 39, fechando o ensino dele do capítulo 14 sobre culto. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, falar de forma inteligível, e não proibais falar em línguas. Onde? No culto. O problema aqui era o abuso do uso, e não o uso. O problema não era o falar, o orar e encantar, era o exagero. Porque falar a língua é muito bom. Falar em línguas, orar em línguas, cantar em línguas, mas promove, em especial, edificação a si mesmo, e deixa os outros desejosos de serem edificados, mas se não há interpretação, não há edificação. Pastor Carlos, eu vou... não, só por favor, só me diga até o horário, só para mim. 10 minutos. Efésios 5:19.
falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso é um contexto de culto. Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, de uma forma que transborde, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Num culto, a música, ela tem pelo menos duas funções. Pelo menos duas. Ela tem uma função que promove edificação aos participantes do culto. E aqui se enquadra a primeira parte de Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Há uma concordância também da maioria dos intérpretes da Bíblia, que esse texto fala que o ensino, a doutrina, ela pode ser ministrada tanto quanto através da didática, da exposição da palavra, como através dos próprios hinos cantados na igreja. Os hinos cantados também são instrumentos pedagógicos, de ensino. É possível ensinar doutrina cantando. E com qual faixa etária da igreja nós fazemos isso com muita propriedade? Com as crianças. As crianças aprendem cantando, ouvindo histórias e cantando a doutrina. Quando um coral canta, quando um grupo de louvor canta, quando há na igreja um cantor avulso, que canta um cântico solo, é possível que essa música e esse cântico seja um instrumento de edificação, que compartilhe doutrina, verdades sobre Deus, verdades bíblicas sobre Deus, seu plano, seu cuidado para conosco, sua bondade, sua verdade, sua justiça, sua retidão, sua santidade, seu amor, sua graça, sua misericórdia. Então na igreja não se aprende e não se edifica apenas com o ensino didático, expositivo, mas também através da música. Era assim. Só que em alguns casos hoje, a nossa música, os nossos cânticos destoam da nossa doutrina. A nossa doutrina diz uma coisa e o que cantamos diz outra. Na parte B de Colossenses 3:16, há uma outra proposta, o propósito do culto, que é primordial: a adoração a Deus. Num culto existe a possibilidade e necessidade da edificação dos presentes em todo culto, e também da adoração a Deus. A parte final de Colossenses 3:16 diz assim: cantando ao Senhor. Quando eu ensino e admoesto uns aos outros com salmos, nós estamos ministrando uns aos outros. Mas ao final,
Paulo fala desses elementos litúrgicos como forma de adoração ao Senhor com graça em nosso coração. As irmãs e os irmãos hoje, e talvez nunca antes, compartilham muito a questão de direção de cultos. Há muitos cultos hoje na igreja que quem dirige são as irmãs. Os cultos de oração, os cultos mensais, os cultos de festividades, dependendo da igreja, as irmãs têm uma participação ativa no culto, inclusive dirigindo os cultos. A direção do culto está associada à questão da decência e da ordem no culto. Está na apostila aí as referências. A direção do culto se relaciona à decência, ao decoro, ao equilíbrio do que acontece no culto. E a ordem do culto tem a ver com a sequência da distribuição das oportunidades, com o tempo do culto, com a organização do culto. Então todos nós lidamos com isso. Mas há um outro elemento no culto que envolve aqueles que administram o culto, que não pode ser negligenciado e que precisamos também atentar, que é o elemento adoração. É possível ser um ésimo dirigente do culto, da perspectiva da decência e da ordem, e ser um péssimo adorador. Tem culto que muitos adoram, e o dirigente do culto não adora a Deus, porque ele está tão focado na ordem e na decência, que perde o foco da adoração. E sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Aprendo desde Miriam, aprendo com Davi, que como líderes, nós não devemos apenas sermos bons dirigentes de culto, mas como líderes nós devemos, acima de tudo, influenciar a adoração na igreja. Devemos liderar a adoração, mas parece que nós terceirizamos a adoração, a liderança da adoração. Porque agora nós temos, atenção, para não interpretar mal, nós temos em algumas comunidades ministro do louvor e da adoração. O principal ministro do louvor e da adoração de uma igreja é o pastor da igreja, ou deveria ser. Ou deveria ser. Em algumas igrejas parece que a adoração só começa quando o grupo de louvor começa a cantar. Ou quando o conjunto começa a cantar, ou quando a banda começa a cantar. Precisamos voltar a liderar a adoração. A igreja não quer olhar para a gente e ver um bom dirigente apenas. Ela quer enxergar um adorador em quem possa se espelhar, onde possa refletir. As manifestações de adoração da tribuna. Então é questão de administrar e de entender isso. É possível dirigir e adorar. Se eu foco só na adoração, eu posso me perder na direção. Se eu foco só na direção, bye, tchau, adorazione. E aí o culto para o dirigente se torna uma carga. Aí eu vou para a igreja,
para dirigente, eu vou para a reunião da reunião dirigir o culto, trabalho. Olha só a linguagem. De onde você veio? Eu estava fazendo o trabalho do Senhor. Trabalho. Estava adorando. Puxa, nossa. Adoração é um serviço. Sim, mas a gente usa o termo trabalho. E vocês entendem bem o que eu estou falando. O culto se tornou um trabalho. Mais um. Bom. Jesus. Eu vou assim contar com a misericórdia de Deus e do pastor Carlos e diretores da Comadesp, dia à noite, investir 10 minutos para concluir a última parte dessa fala, que tem a ver com os desafios dos dias de hoje no culto: formalismo, antropocentrismo, tradicionalismo. 10 minutos à noite. Aí eu fecho. Pastor Carlos, graças à misericórdia de Deus é de vocês. Aí eu fecho. E damos sequência no tema proposto para a noite. Eu vou orar muito a Deus e pedir muita graça e sabedoria para fazer isso. Essa aula da manhã é para a gente pensar. E para o almoço pensando em algumas coisas. À noite, se Deus permitir, a gente fecha. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.